Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Para quem não me conhece, eu sou Arnaldo, responsável pela diretoria de marketing Projeto Lux Brasil da Bilux. Em nome da Bilux, gostaria de agradecer a presença de todos para tratar desse assunto, de assuntos que a gente tem provocado aí nos últimos meses. E para quem ainda não conhece a Bilux, a Associação Brasileira da Indústria de Iluminação, instalada no Brasil, busca defender o interesse do setor e setores afins, assim como o desenvolvimento e implementação de ações que contribuam para a eficiência, produtividade e competitividade das empresas no segmento nacional e internacionalmente. O objetivo desse encontro surgiu já há alguns meses, é de proporcionar um bate-papo descontraído entre os convidados e as empresas, que podem ser associadas ou não à Bilux, sobre temas relevantes que a gente tem proposto em função das sugestões de vocês, né? Sem contar que é uma forma diferenciada de vocês apresentarem ao mercado o que tem sido feito e pode ser feito de inovador dentro das empresas. Apresentado no sentido das pessoas que estão aqui presentes ou dos que assistirão posteriormente no YouTube. Sem contar que é uma oportunidade de interação entre os associados, né? Já que desde o início da pandemia, com a sessão aí, né, com o intervalo das ações presenciais, a gente tem sentido falta dessa troca de informação, tá? A gente está intercalando mensalmente essas palestras entre associados e palestrantes convidados. No mês passado, a gente teve 3 empresas palestrantes e no mês que vem, mais 3 empresas. A palestra de hoje, desse mês, vai ser realizada por um convidado, o Sr. Roberto Mangraviti, com o tema já divulgado, que é sustentabilidade, 2 pontos, o DNA da nova organização, tá? 2 pontos para dar ênfase, né, à questão da sustentabilidade, que é tão falado, mas na prática não tem sido tão colocado em andamento, né? A palestra em si, a gente tem previsão de 20 minutos de realização, para em seguida, nos próximos 40 minutos, a gente abrir para perguntas e interações entre vocês e o palestrante ou entre as empresas associadas, obviamente, tá? Em setembro, que será realizada novamente pelas empresas associadas, são 3 empresas, e até agora nós temos 2 temas já definidos, um de design e outro de exportação. Mas, de qualquer forma, a gente, essa semana ainda abre inscrição de novo, né, porque ainda não está completa as 3 vagas, e temos vagas remanescentes, inscrições remanescentes da inscrição passada. Por ser temas repetidos, dos que já aconteceram na anterior, dos associados, assim como repetido nessa, tá? Então, a gente vai acabar criando um banco de dados aí de interessados, uma lista de espera, para poder fazer essas apresentações. E antes de passar a palavra para o Roberto, gostaria de reforçar para aqueles que ainda não são associados e gostariam de conhecer um pouco mais sobre a Bilux, por favor, nos envie uma mensagem pelo chat, para mim ou para a Caliandra, com seu nome e telefone, que entraremos em contato. Tá bom? Obrigado, a palavra é sua, Roberto. Bom, muito obrigado, Arnaldo. Desculpe-me, pessoal, que essa travada aqui na minha imagem, mas a apresentação está aí, a minha foto está aí. Eu estou muito agradecido pelo convite, do contato iniciado pelo Wagner Malgeri, que é um amigo da Philips, se ele me permitir dizer, no século passado, né? Mas isso não tira, isso reforça o mérito das relações antigas, onde a gente vai desenvolvendo conhecimento. Eu dirijo um site que tem mais de 10 anos, com um programa semanal na televisão, que chama Sustentabilidade, como vocês estão vendo aí, né? E ao longo dessa quase 12 anos de aprendizado, eu conversei com muita gente, estudei muita coisa, e nós vamos fazer, então, uma compilação disso para colocar a serviço da Bilux, da sociedade, dos prospects, para que a gente possa entender os desafios que pós-pandemia são maiores ainda, já eram se tornarão maiores agora, tá? Então, eu vou iniciar. Isso daqui é a minha vinheta de apresentação, né? O nosso programa abre assim, né? E ele vai mostrando a transformação. Né?
E já que nós estamos fazendo um compilado de ideias, no começo do ano eu entrevistei esse diretor da Toyota, o Roger, né? Veja que interessante, e dado a pandemia, estamos entrevistando aqui de casa, né? Olha o nome do departamento do cidadão. Diretor de Mobilidade e Transformação de Negócios. Né? Diretor de Mobilidade e de Transformação de Negócios. Por que ele tem um produto ou um nome de um departamento assim tão estranho? Qual é o produto que a Toyota comercializa? Então, eu trouxe um minuto de reflexão em conjunto, através do vídeo que ele me mandou, sobre a cidade Toyota aos pés do Monte Fuji. Vamos lá. Essa cidade está em construção. A Toyota cuidou da mobilidade dentro das Olimpíadas de Tóquio 2021, robotizando tudo que estava lá dentro. Você percebe que as pessoas estão caminhando, né? A mobilidade, as pessoas andando, e essa é a visão da Toyota, que tem uma missão global: trazer felicidade para as pessoas. Olha que interessante, né? E eu participei do encontro anterior, como o Arnaldo destacou, e tinha 3 palestrantes com 3 temas, né? E eu anotei algumas coisas muito interessantes. Na primeira palestra, o Gerson Bittencourt é parceira do fabricante de luminária. São aspas aí, é aquilo que está dito pelo palestrante, né? Falou sobre a confiabilidade do produto externo, veja o desempenho do produto, as questões chinesas, né? A segurança dos produtos, riscos, certificações. Esse foi o tema da palestra muito boa do Gerson. Tá? Ou seja, ele estava falando sobre o respeito à cadeia produtiva, avaliando processos extramuros, evitar trabalho escravo, responsabilidade social. Ele fez uma palestra de sustentabilidade. Só não tinha esse nome, mas era isso que ele estava falando. O segundo palestrante, bom, e sustentabilidade é triple bottom line, né? Questão social, econômica e ambiental, tudo junto no mesmo pacote, tem que obedecer essas 3 vertentes, né? A segunda palestrante, a Júlia, falou sobre o LinkedIn das empresas, sobre a relevância do conteúdo e sobre a credibilidade, né? Ou seja, aquilo que está sendo inserido na comunicação, como deve soar, como deve ser devidamente explanado. Ela também estava falando de sustentabilidade, né? Quando a gente pega a sustentabilidade, ela avalia a forma tão distinta, onde às vezes a empresa acha alguma coisa, ela tem um olhar de dentro para fora, mas os de fora para dentro pensam de forma diferente. É a diferença entre imagem, que a empresa às vezes busca desenvolver, mas não é aquilo que está anexado na reputação da empresa, que é uma diferença muito grande. A terceira palestra, luz artificial para plantas, biofilia e amor pela vida. Né? Aqui a piada está pronta, né? É tudo sobre sustentabilidade, sobre a visão do consumidor que está buscando a vida natural para dentro das casas, a lâmpada mais adequada. Que mercado nós estamos falando? Eu até pensei, quando eu vi isso, em, naquele dia, fazer um alerta de spoiler, porque os caras estavam fazendo a minha palestra com um mês de antecedência, mas, dado o convite tão generoso do Arnaldo, eu deixei quieto isso e vamos, então, colocar esses 2 cenários daquilo que a Bilux estava mostrando, ou os seus associados, e o que a Toyota está dizendo e propagando, numa comparação das diferenças. Bom, a grande verdade é que o princípio e a comunicação da Toyota está alinhado com o século XXI, mostrando valores claramente que ela está desenvolvendo, construindo cidades, etc. A Bilux também faz isso, né? Só que ela não tratou
de exalar para os stakeholders aquilo que está sendo feito e as preocupações que aquelas empresas estão mostrando. Né? Porque a comunicação do século XXI diz o seguinte: hoje em dia, toda mensagem é recebida como informação ou entretenimento. Ao mesmo tempo, as marcas estão cada vez mais interessadas em construir espaços para interagir com o cliente. Portanto, as marcas são as atuais provedoras de conteúdo, como a Júlia estava falando, e os marqueteiros são os gestores desses espaços de conversação com o consumidor. Né? Essa é a função do Arnaldo, então, dentro da Abilux. Ou seja, o nosso primeiro conceito de hoje é destacar a importância da comunicação nesse cenário e como o olhar da sustentabilidade e da responsabilidade social corporativa deve estar associado na essência dessa comunicação, retratando a reputação verdadeira do negócio. Né? Mas, para que isso tenha acontecido, houve uma caminhada. Esses valores não foram construídos assim tão repentinamente. Então, eu coloquei aqui 3 cenários interessantes. Pouca gente sabe que em 1896, digitei corretamente, ou seja, quase um século e meio, o Arrhenius falou que a temperatura do planeta ia subir. Na metade do século passado, né, o Paul Samuelson, que foi prêmio Nobel da Economia, acho que em 71, já classificou o PNB, o Produto Nacional Bruto, como poluição nacional bruta. E falava sobre a escassez da economia. Em 2010, em 2010, o Nicholas Stern, que era um economista da ONU, estava dizendo que em 2020 seria necessário 2 a 3% da riqueza do planeta para evitar uma catástrofe ambiental. Olha aqui uma pergunta. Saúde pública é catástrofe ambiental? Vamos deixar isso para depois. Ou seja, todos falando cientificamente sobre aspectos de sustentabilidade. No cenário histórico e político, nós tivemos, na primeira metade do século passado, ao fim da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos 22 países democráticos, só, muito pouco. E no início dos anos 50, quando a economia do mundo estava mais equilibrada, a filantropia fazia parte das questões de responsabilidade social. Ora, uma empresa contribuía com A, ora com B, e assim as coisas seguiam. Nos anos 70, as ONGs tomaram esse papel, né, e começaram a ofertar oportunidades. E nós chegamos no século XXI com 117 países democráticos, uma visão espiritualizada das coisas, e vocês vão ver por quê, né, com as vendas da internet subindo absurdamente. Quando nós olhamos a cultura da empresa, nós entendemos coisas bem interessantes. No início da Revolução Industrial até o início do século passado, o foco dos negócios das empresas era a indústria, né? E o modelo e cenário que se vivia era explorar recurso humano, que trabalhava 12 horas por dia no início da Revolução Industrial, de sol a sol, os 7 dias, né? A exploração dos recursos naturais. Vieram as 2 guerras e o foco continuou para a indústria da guerra, ora para construir a guerra, ora para reconstruir o que a guerra havia destruído. Quando nós viramos na metade do século passado, onde os estoques começam a crescer, dada a economia equilibrada do mundo sem nenhuma grande guerra, né, o marketing passou a ser o foco, porque nós tínhamos estoques excedentes. E aí, o modelo e cenário que se mostrou, o crescimento da TV, supermercado, as questões logísticas, todo no entorno desse cenário de um mundo, vamos chamar, mais equilibrado, em que pese a questão norte-americana e russa. Tá? Quando nós chegamos no final do século, as redes sociais ganham espaço e as questões do consumidor, saiu o Manual de Defesa do Consumidor, nós começamos a estudar esse cenário e o foco passou a ser o consumidor.
Mas nós temos que destacar uma coisa interessante aqui. O consumidor era alguém sem perfil claro. Era uma pessoa quase sem alma, era um comprador. Esse era o consumidor, em que pese as análises de classe social, obviamente, e distribuição de produto. Mas era assim que se falava, o consumidor. E, no século XXI, nós começamos a falar de ser humano, onde esse consumidor ele tem perfil diferenciado, com escolhas muito mais claras do que existia até então. E é chamado de espiritualidade do século, não por mim, mas por pessoas que são mais entendidas do assunto. Olha o que fala o Philip Kotler. O lucro resultará da valorização pelos consumidores, da contribuição dessas empresas pelo bem-estar humano. Isso é marketing espiritual ou marketing do espírito humano do ponto de vista da empresa. É isso que eu quis chamar de espiritualidade na essência, não é um lado religioso, mas é essa visão holistic, como diriam os americanos, né? Bom, seguindo ainda os ensinamentos de quem conhece bem as questões administrativas, o Peter Drucker, também no final do século passado, disse que uma organização que visa o lucro é não apenas falsa, mas irrelevante. O lucro não é a causa da empresa, é a sua validação. Se quisermos saber o que é uma empresa, devemos partir para a sua finalidade, que será encontrada fora da própria empresa. Essa finalidade é desenvolver clientes. Bom, quando nós pegamos a pesquisa sobre as expectativas para Black Friday deste ano, a gente vê que 86% valorizando marcas que se preocupam com o meio ambiente. Ou seja, desenvolver clientes, que o Peter Drucker estava dizendo, em que cenário? É nesse cenário agora. Então, se eu tenho que desenvolver clientes, eu tenho que trazer em consideração essa informação, que é muito importante. A mesma pesquisa diz que precisamos nos comunicar com o consumidor de outra maneira, mudando a realidade competitiva, diz a pesquisa. E que precisamos mudar a forma como os consumidores se relacionam com o consumo. Ou seja, inserir até o consumo responsável na visão dos marqueteiros e como a empresa deve expor o seu produto e a sua logomarca diante desse novo cenário competitivo. A pesquisa diz ainda que 80% dos consumidores brasileiros esperam que as empresas cuidem do que está sob seu controle e 70% esperam que as empresas não agridam o meio ambiente e informem seus processos produtivos. Ou seja, há uma preocupação dramática pós-pandemia nesse cenário, né? Bom, mas nós estamos dizendo, mas isso é que o consumidor fala, o que as empresas estão preparando e qual é a competência dela e possibilidade, inclusive financeira, de produzir este cenário tão esperado pelo consumidor. Bom, vamos ver o outro lado da moeda, né? O Drucker já dizia que as empresas precisam entender, de uma vez por todas, que não conseguirão aumentar os lucros ininterruptamente, pois obedecem a um ciclo de vida. Então, nós estamos falando de ciclo de vida de empresas nesse novo cenário, né? E aí a gente pega, por exemplo, a Tesla, que supera a Ford em valor de mercado. Ela supera a Ford em valor de mercado com um detalhe interessante, produzindo 1% em quantidade dos veículos fabricados pela Ford. Ou seja, na visão do investidor, na visão de mercado, de onde eu vou colocar o meu dinheiro, eu começo a selecionar quais serão as empresas que eu pretendo seguir adiante daqui para frente. Quando nós pegamos um exemplo claro, como o da Unilever, mostra o que significa sustentabilidade. Ela investiu 19 milhões para substituir uma embalagem do Comfort, aquele amaciante, que era comercializado em embalagens de 2 litros por meio litro, e para obter o mesmo rendimento, esse meio litro tem que produzir o mesmo rendimento, e vocês vejam os índices de redução
que a Unilever conseguiu. 78% de redução de água, 37% de resíduo sólido, enfim, vocês estão vendo que não tem nenhum número pequeno aí. Tudo é muito grande, né? E, obviamente, ela começou a comercializar um produto com preço 20% menor a que até então ela produzia, ela comercializava. É lógico que ela teve até que gastar um pouquinho em investimento na ponta da gôndola, porque todo mundo fica olhando esse negócio de 2 litros para meio litro, eles vão querer me enganar e eu tenho que levar 4 frascos. Mas hoje isso já está sedimentado no mercado, né? Ou seja, o terceiro conceito de hoje é que sustentabilidade reduz custo e leva eficiência na produção, desde que a visão integrada de negócios esteja clara, porque para que a Unilever tivesse feito isso, ela teve que conversar com todos os seus fornecedores e adequar embalagens e todos os produtos que vinham de terceiros, né? E essa visão integrada, a gente tem um exemplo que eu gosto muito de falar, quer dizer, quando a gente come meia dúzia de tabletes de manteiga, aí, que é um consumo de uma família no mês, nós estamos consumindo 18 mil litros de água. Então, temos que entender esse negócio desde a ponta até o final, até a gôndola, até o consumidor. E isso é muito importante nessa visão integrada. O Jeff Bezos, da Amazon, tomou uma atitude agora recente, anunciou 26 novos projetos eólicos e solares para o conglomerado nesses países, né? Sendo os primeiros que ele está fazendo na Alemanha, na Itália e na África do Sul. Em 2025, a Amazon não precisará mais de energia de terceiros, terá energia limpa produzida por ela mesma. É um passo absolutamente inovador, será a maior empresa no mundo compradora de energia limpa, né? Bom, então, o quarto conceito de hoje, eu quero destacar que isso faz parte da visão estratégica da empresa, que está enxergando o mercado e quer associar os seus produtos a uma gama de consumidores muito importantes, né? Ou seja, o processo é irreversível, e quanto mais cedo a empresa assumir sua posição nesse cenário, o futuro de futuro sustentável, a sobrevivência dela, obviamente, se torna real, né? E tempo é dinheiro. É lógico que as questões são diferentes. Se está no monopólio, precisa de um investimento menor. Se ela está no oligopólio, precisa de um investimento maior. Enfim, a gente entende esse cenário, mas é fundamental destacarmos que quanto mais tempo eu demoro, mais eu terei que gastar ali na frente, tá? Ou seja, essa visão de integração sustentável 360 graus é para ontem, né? Onde a empresa está no meio e ela deve interagir com fornecedores, clientes, funcionários, stakeholders e produzir uma nova forma e uma nova missão ou um DNA, né, com upgrade na empresa, certo? E aí, para que ela possa fazer isso, ela precisa ter uma análise dos seus valores corporativos, que poderá ser uma empresa que não tem nenhum valor ainda instalado, que está no primeiro quadrante, né, de sustentabilidade e responsabilidade social, ou poderá ter alguns valores aqui ou acolá dentro de um ou outro departamento onde a sustentabilidade começa a ganhar espaço, ou, eventualmente, valores acidentais. Ela toma uma atitude, mas que não está envolvendo todo o cenário interno da empresa, e existem aquelas que representam, no Brasil, cerca de 30%, 30 e poucos por cento, onde a cultura está instalada, certo? Bom, e como que a gente toma a decisão, então, do momento em que isso deve ocorrer, de eu transformar o DNA? Bom, isso depende um pouquinho, né? Se eu não tenho pressão do consumidor, não tenho pressão do fornecedor, não tenho pressão do cliente, neste cenário, eu considero que o nível de urgência, o grau de urgência, é zero, né? Agora, se eu tiver pressão do consumidor, eventualmente não tiver fornecedor e cliente, eu tenho, então, um nível 1 e um grau de urgência 1, certo? O terceiro tempo, o terceiro espaço
é aquele que é o mais perigoso hoje em dia, onde todos estão vivendo esse problema. O consumidor final está olhando, sim, isto, o fornecedor está olhando, eventualmente o cliente ainda não está olhando, porque nem sempre eu estou olhando o produto que estou comprando. Eu tenho o nível 2, esse é o mais comum, certo? E o mais dramático é esse daqui, obviamente, aonde o tempo urge para que as transformações sejam inseridas na empresa. Bom, então, implantando o DNA da empresa, o DNA de sustentabilidade, é fazer um inventário dessas interações e dos processos, né? Ver qual é o índice de DNA que obtém nesse inventário de avaliação da situação, desenvolver os planos, iniciar o programa de treinamento e indicadores que vão criando esse círculo virtuoso de autoavaliação de tudo aquilo que está sendo desenvolvido dentro da empresa, né? Ou seja, em busca da sustentabilidade, a gente começa com inovação e investimento, né? Que está uma em cima da outra, e a propagação, que é o início da nossa palestra de hoje, é o último item desse cenário, certo? Bom, enfim, marcas migrando para novos ambientes de negócio. Então, nós temos a Toyota, que eu usei como um exemplo, né? E aqui eu começo a lançar as perguntas para os amigos da Abilux. As perguntas são: como lidamos com a energia elétrica, que é um insumo do cliente, nos mecanismos de divulgação? Temos mensurado a eficiência energética em nossos estabelecimentos? Temos um departamento de sustentabilidade atuando no segmento? Vejam só, será que é tão importante olhar se o empreendimento precisa de eficiência energética? Estou colocando alguns casos aqui, onde vocês estão vendo edifícios que já existiam, né? E que foram trabalhados as questões de inserção de visão sustentável, e aquilo que se obtém de economia são valores absurdamente altos, né? As novas edificações, naturalmente, já vêm com esse novo cenário, mas elas continuam, eu estou chamando de novas, não são tão novas assim, mas vale como parâmetro, porque especialmente o prédio antigo da Daslu, ele é de conhecimento de todos aqui que estão assistindo nossa palestra, né? Então, nós podemos ver que a eficiência, mesmo em edificações novas, se torna grande quando se busca outra forma de acessar um novo improvement na edificação. E isso serve para grandes e pequenas construções. Sempre há como economizar e fazer dinheiro nesse processo, tá? Da minha parte, eu estou trazendo uma singela contribuição para vocês, na verdade duas, né? Eu trabalho voluntariamente para esse game que chama Arcos, né? É um game infantil que foi construído para crianças no CIETEC, né? Crianças de 5 a 12 anos de idade, e para que a criança adentre no game, ela precisa ler um dos 7.000 livros que está disponibilizado. Isso fez com que o resultado das escolas públicas onde esse game foi doado, houve um improvement espetacular, e algumas crianças estão lendo, acredite se quiser, 100 livros por ano. Então, o que eu estou fazendo hoje? Trazendo 200 assinaturas gratuitas, uma para cada um dos participantes. O saldo fica em poder da Abilux para que ela faça um bom uso desse cenário de contribuição de responsabilidade social, né? E estamos trazendo uma pré-avaliação energética para um associado que apresentar uma conta acima de R$25 mil, né? Isso foi divulgado, inclusive, na chamada do convite para essa palestra, e vocês entram em contato com o nosso querido Arnaldo, e a Abilux é que vai depois encaminhar para aquela empresa que obteve aquelas economias naqueles prédios. É para ela que eu estou mandando, que chama Sustentec, a empresa, que é uma associada. Tá? Então, as nossas parcerias, hoje em dia, eu sou
consultor da Associação dos Distribuidores e Atacadistas dos Produtos Industrializados do Estado de São Paulo, né? As certificações Green Building também faz parte da parceria que o Programa Sustentabilidade desenvolveu, assim como certificados ambientais de proteção ambiental, que leva o nome de Tesouro Verde e foi desenvolvido pela BMW Brasil Mata Viva, que está ganhando já o exterior a partir deste ano, né? E temos também cursos e parcerias educacionais como essa que eu acabei de ofertar a vocês, né? Nós temos participação na Rede NGT, que é um canal digital todo sábado com o programa Sustentabilidade, entrevistando as pessoas. Sou colunista do Instituto de Engenharia, do ABC Repórter, o Diário, ou seja, todos esses cenários estão à disposição da Abilux e dos integrantes da Abilux da forma que for necessário e construtivo para todos, né? E acho que o que mais importante é que estamos também na Soul TV, que é a Soul TV, na verdade, é um T-Channel, ou seja, ela está em todos os televisores da marca Samsung e LG do mundo. Se a pessoa não for assistir a Netflix, ela procura lá Soul TV e o nosso programa está dentro de uma Samsung ou de uma LG, ou melhor ainda, dentro também dos smartphones, onde você pode assistir, por exemplo, aquela entrevista que foi o primeiro slide que nós mostramos lá. Deixa eu colocar aqui um pouquinho da Soul TV para vocês entenderem. Ou seja, o programa Sustentabilidade hoje, dentro da Soul TV, faz parte de um cenário de 600 milhões de televisores no mundo. Essa é a nossa equipe, minha esposa Bel Jimenez, a Fê que nos ajuda, e eu que faço as palestras e que apresento e ganho a fama em cima delas. Tá bom? É isso daí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês e que tenha sido bastante provocador. Aquelas perguntas que você coloca para os associados, você não quer voltar naquela tela? Opa! Para Vamos lá. realmente fazer essa provocação? Vamos lá. Peraí, passei. Aqui de trás para diante, ele... Peraí. Não. Planta o DNA. Está aqui. Aí está, Arnaldo. Seu Isaac. Boa tarde, parabéns pela apresentação. Obrigado, Isaac. Eu tenho uma pergunta sobre algo que você falou no começo. Você mostrou em um dos slides que 86%, se eu não me engano o número, dos consumidores valorizam o meio ambiente. Agora, eu vejo no mercado muitas empresas que elas cuidam do meio ambiente, só que elas não dizem o que elas cuidam do meio ambiente, na grande maioria delas. Por que isso ocorre, hein? Ou eu que não enxergo direito o que elas estão falando? É aquela questão que eu coloquei de reputação e imagem, né? Elas estão falando aquilo, elas estão fazendo aquilo que no mercado, às vezes, algumas estão fazendo, que nós chamamos de greenwashing, né? Lavar a empresa de verde, né? E aí fica parecendo que ela é sustentável. E ela está se valendo deste cenário. E isso é um perigo danado. Por quê? Porque isso não se sustenta por si só. É muito interessante a gente perceber que empresas, especialmente as multinacionais, elas estão trazendo das suas matrizes essa visão que a Toyota trouxe. Eu tenho bastante contato com os diretores da Toyota e é impressionante, eles estão investindo na educação
e investimento na engenharia e formação de pessoas. Ou seja, para comercializar um carro elétrico, o vendedor precisa de uma formação que não é uma formação de um vendedor de automóvel qualquer. Então, desenvolver uma visão sustentável ou fazer com que o DNA da empresa tenha um improvement é um trabalho sem fim. E eu até arriscaria dizer que, ou seja, a sua visão está certa, tem gente enganando e tem gente produzindo, e quem está produzindo não está dizendo que está produzindo, porque o produto fala por si só. O mais importante neste arcabouço de informações é o seguinte: a empresa que está pensando em entrar nesse cenário, o que ela tem que imaginar? Que eu vou criar um departamento de sustentabilidade e marcar a data que eu vou fechá-lo. Por quê? Porque se a estrutura tiver todo mundo trabalhando, absorvendo aquilo que foi determinado pelo plano estratégico, eu não preciso ter departamento de sustentabilidade, ela é por si só autossustentável. Então, vamos criar um departamento de sustentabilidade, definir o prazo de encerramento, estruturá-lo da melhor forma possível, com pessoas técnicas para avaliar os produtos e os processos, e vai chegar um dia que, valeu, parabéns, vou deixar só alguém aqui para atender o telefone. E nada mais. As empresas sustentáveis estão fazendo isso. É lógico que tem algumas preocupações, mas que a governança da empresa hoje responde mais do que a sustentabilidade. A Toyota, por exemplo, tem um departamento de governança, e que isso é importante. Obrigado. A questão é como as empresas vendem essa informação, né? Que às vezes não é muito bem utilizado. Sim. Eu acho, Arnaldo, que assim, na verdade, eu vou lançar um desafio aqui, né? Quem produz dentro de vocês que estão nos ouvindo, nos dando esse prazer, quem consegue mensurar a quantidade de lixo reciclado que produzem na sua casa? 1/3, 50%, 75%. Você, Arnaldo, vai para começar você. Eu consigo mensurar. Quanto? 75%. Você tá 75% é reciclado, o seu? Se não é reciclado, É isso? na verdade é porque eu faço compostagem. Então, além da coleta seletiva que tem na minha rua, 100% da minha cidade hoje é atendida com coleta seletiva. E eu faço compostagem também, ou seja, a boa parte dos resíduos orgânicos eu utilizo no meu jardim. Então você pode mudar para a Alemanha, né? Você está preparado. Porque a Alemanha tem 40% de reciclagem, né? E o Brasil, em média, tem 3%. Ou seja, nós temos um povo que passa fome, né? E a Alemanha, que é um país rico, recicla 40%. E nós reciclamos 3%. Nós perdemos 40% de água, 35% em média, entre o ponto de produção e o ponto da torneira em casa. O transporte da água no Brasil atinge, em média, 30% a 35% de desperdício, né? Países do norte que têm mais água, o desperdício é acima de 40%. Ou seja, nós temos uma visão de mundo que precisa de uma reciclagem total. E as empresas não estão dando, talvez, algumas delas, atenção nessa educação sustentável da sua gente trabalhando lá dentro. Eu queria fazer uma observação até. Eu acho que a questão da sustentabilidade é uma questão de mudança de comportamento, né? Que não, eu acho que não precisa, além de ter essa mudança ali na fábrica, né, nos produtos em si, em como vão ser produzidos, nos processos, mas eu acho que ela tem que partir, inclusive, ali da parte administrativa,
né? Dentro de um escritório, o que a empresa pode fazer ali, influenciando todos os funcionários, né? A consumir menos papel, a utilizar menos a impressora, né? Só em caso de necessidade, ou seja, pequenas coisas que é uma mudança de comportamento mesmo diário, né? E não trabalhar só na ponta, mas na empresa como um todo. É a visão que eu tenho, não sei se é isso. É verdade, mas hoje em dia isso se tornou pouco para transformar a empresa, né? Uhum. É este o cuidado que nós temos que ter. Eu acho que uma empresa que pensa naquele aspecto do ciclo de vida, né, que o Drucker coloca, nós temos que entender que quando a Amazon parte para contratar, ter energia limpa em 100% até 2025, ela naturalmente está dentro da empresa, no seu endomarketing, levando uma mensagem muito clara até para quem ele vai contratar. Algumas empresas de Campinas, que eu tenho contato, elas estão vivendo uma dificuldade interessante da parte de energia, que tem esqueci o nome da operadora lá de energia elétrica, da CPFL. Né? O que está acontecendo? Como a empresa, segundo eles, possui um modelo um tanto quanto antigo ainda de produção de energia e de transporte de energia, as pessoas que eles buscam contratar para trabalhar na empresa, elas não se sentem muito, digamos, inclinadas a isso, porque elas acham que a empresa é antiga e antiquada. Então, para que eles coloquem um ar renovado, e aqui não estou falando de idade, porque eu tenho 65 anos, então eu fico confortável para dizer isto, né? É a idade da alma da pessoa que não está renovada o suficiente para... ou algumas estão renovadas de tal ponto que ela sequer quer trabalhar dentro de alguns cenários empresariais. E isso é um outro risco que nós estamos vivendo, né? Porque como é que eu vou, através de pessoas pouco atualizadas, transformar o negócio da minha empresa? Como eu tenho que atrair novos fatores humanos de produção que estejam interligados com o século XXI, se o meu produto, se a minha produção não está com esse olhar? E isso é muito importante. Por isso que os centros de tecnologia e inovação em todo o mundo, eles concentram aqueles malucos todos juntinhos lá para que eles fiquem trocando ideias, né? Dizem que no Vale do Silício tem a maior quantidade de maluco por metro quadrado. Nós temos o quê? Acho que 300, se não me engano, nós temos 300 incubadoras no Brasil. É muito pouco. Não dá, somando tudo, não dá o Vale do Silício. Roberto, queria fazer um comentário. Eu concordo com a Caliandra quando diz que é comportamental, mas aí mais, não só na empresa. A empresa, evidentemente, claro, se ela não tomar um caminho buscando inovações e buscando respeitar o meio ambiente e o integrante interagindo com o meio ambiente, ou seja, atuar como cidadão responsável pelo bem-estar do seu semelhante, enquanto interagir com o meio ambiente para um resultado ganha-ganha e feliz, que é aquilo que o ser humano quer. Porque ninguém quer um problema quando compra um produto. Ele quer uma satisfação. Ele quer resolver problemas. Ele não quer agregar problemas, não é? Então, quando você fala de reciclagem, só um dado interessante. Países, tá? Vou citar aí como na Inglaterra, as pessoas separam o seu lixo, o resíduo alimentar, num determinado recipiente dentro de casa. O papelão num outro recipiente e vidros e garrafas e tal em outro. E a empresa que recolhe esse resíduo recolhe desta forma.
É impressionante. Então, recolhe separado e leva para uma recicladora os itens que têm que ser reciclados. Então, isso eu só quis dizer que precisa ser amarrado como um todo. E primeiro quero te parabenizar pela apresentação, eu pelo menos gostei bastante. E um quadro que você mostrou de o fábrica, o fornecedor, o cliente, quanto a questões de demonstrar a insatisfação ou pressionar, melhor, o quadro é sobre pressão. Sim. A pressão externa. Não, é fantástico isso daí. Porque hoje, se você perceber, o brasileiro como um todo, ele não tem essa visão. Ele foge daquilo que é muito caro, mas não questiona. Mas o que é caro, ele vai questionar. O barato, ele nem olha. Porque ele pensa assim, como muitas vezes já ouvimos, né? Ah, é barato mesmo, depois jogo fora e compro outro. É tão barato. Então, veja só o desperdício no raciocínio, né? É total falta de ideal sustentável, não é? De você poder consumir, aproveitar e não agredir o meio ambiente, nem o seu semelhante e nem a empresa, vamos dizer, que produziu aquele insumo, seja lá o que for. Então, eu acho que falta criticidade responsável no comportamento humano. Essa é a minha opinião. Mas você citou a Inglaterra, né? Que temos filhos morando lá, né? Então, né? Citei lá porque eu tive que conviver obrigatoriamente lá alguns meses. Você teve que passar vergonha lá, né? Você teve que passar vergonha. Passei vergonha. A carteira. Lógico. Eu também. As caixas de, como é que chama? Coletora de lixo na rua, assim, para você jogar copinho de coisa assim. Tem o painel solar em cima, gerando energia elétrica, né? Quer dizer, então, e aí você trouxe, então, Wagner, um desafio interessante, que é o seguinte: esses países possuem um Estado operante, e nós não temos. Né? Para vocês terem uma ideia, há 8 anos, em 2014, um fundo de pensão norte-americano veio até o Sustentabilidade e disse o seguinte: olha, eu tenho 250 milhões de reais para colocar na mão de vocês, para que vocês indiquem telhados para que nós instalemos energia fotovoltaica. Falei, você só me dá o telhado e eu quero o telhado por 15 anos e ninguém precisa pagar nada. Eu achei que eu ia ficar rico, porque os atacadistas só têm telhado. O que aconteceu depois? Eles foram embora em 3 meses. Porque a política energética que a Dilma estava fazendo de abaixar cada vez mais o preço, tornava impossível eles venderem a energia elétrica num preço que ela estava produzindo, então pegaram 250 milhas e levaram embora. Então, o que acontece? Nós temos que lidar com um Estado que não ajuda, para não dizer que atrapalha. Né? Ou seja, então a ação dentro da empresa, Wagner, considerando esse cenário, tem que ser mais importante do que se faz lá fora. Porque lá fora eles têm ajuda, aqui nós não temos. E conforme o Gerson, no mês passado, mostrou a concorrência chinesa derrubando o produto dele, ora, como é que nós vamos nos comunicar com os nossos consumidores dizendo o seguinte: compre isso do Brasil, porque não tem nada a ver com o Talibã, nem com o apoio da China, né? É algo nosso mesmo. Então, nós temos uma preocupação na questão de comunicação clara, né? Na produção e no endomarketing. Sem dúvida. E tudo de uma vez só. Não dá para fazer uma coisa só. Não. Tem que ser incorporado. Temos que fazer tudo de uma vez. Ou seja, temos que nos preparar e começar a agir nesse cenário para que isso não fique turbulento demais, a gente não perca espaço. É isso aí. Uma outra informação interessante, desculpa se eu estou falando muito, no mercado nórdico, eles estão vendendo hambúrguer de grilo, né? Por quê? Porque eles estão criando grilo em caixinha de sapato, né? Moe aquele coitadinho lá, que é uma proteína igual a uma picanha,
obviamente sem o mesmo sabor, né? E aí o que acontece? Eles tomam 1 milhão de litros de água a menos. Num país que não tem aonde criar boi e que não quer ficar gastando dinheiro com importação, você come chips, que é salgadinho de grilo. E com detalhe, com sabor igual. Eu já experimentei e é igual. Então, assim, qual é o risco que nós estamos... Então, assim, a pecuária brasileira está correndo risco? No médio e longo prazo? Como é que nós temos que enxergar isso? Esse é um desafio a ser... Aí, o preço está igual, hein? Também, do quilo da carne lá de boi e o quilo de grilo, vamos chamar assim. Essas alternativas, aí não sei se dá tempo, mas é um assunto extenso também. Se é muito mais barato criar o grilo e produzir o bife do grilo, por que que ele não é mais barato para o consumidor? Não, ele é. Lá tá pau a pau. Lá tá pau a pau, Arnaldo. Então, Já. se está o mesmo preço, qual é o atrativo da pessoa? Aqui no Brasil, por exemplo, se for o mesmo preço, ninguém comeria. Só comeria se fosse realmente mais barato. E da mesma forma, os carros elétricos, que dizem que ele tem muito menos peças, ou o híbrido, né, também, o híbrido ou o elétrico, ele tem muito menos peças, ou seja, a produção dele é mais simples, é mais barata, e a manutenção dele também é mais barata. Por que ele é tão mais caro do que um carro comum? Peraí, como é que você chegou nessa conclusão que é mais barato? Não, ainda não. A cadeia, você tem que... Peraí, calma. Pensa na cadeia produtiva. Assim como os nossos associados fabricantes de luminária, eles têm que pensar em toda a cadeia de fornecedor. Então, se você não tem uma cadeia de fornecedor apta, ou seja, com capacidade para te atender, e você produzir um volume para chegar num break-even econômico, aí você tem que pagar antes. É o que toda empresa joga no mercado, aqueles produtos sofisticados, custam muito caro, vai muito menos equipamento. Eu me lembro hoje, falando de televisão, quando tiraram o tubo de TV e colocaram um plasma, uma TV custava R$25 mil para você botar na parede. E não tinha produto lá dentro, era só uma placa com semicondutores, capacitores, sei lá o quê, tchum, acabou. Mas vai fazer. Então, eu tenho mais exemplos, Wagner. Demora um certo tempo, não é? Agora, eu não comeria nada de grilo, nem pagou nada. Absolutamente nada. Mas no caso do carro, no Japão, o carro ou é híbrido ou é elétrico. A tecnologia já existe, já funciona tudo lá. Tá caminhando, mas ainda já existe. Então, mas ainda está caminhando. Tem a pressão da indústria automobilística também, que você conhece, não é? Eu não preciso aqui falar, né? Que é um oligopólio violento, não é? Vamos dizer assim. Você não entra. Você quer entrar, espera a cadeia, gastar tudo, transformar com calma, os investimentos são devagar. Outra, o governo não ajuda em nada, cobra 45% de IPI num automóvel. Hoje você compra um automóvel que male tem uma... tem alguma... tem tecnologia embarcada, mas custa muito caro. E o brasileiro não tem esse dinheiro. Mas tá aí. Crédito... Você falou entra banco, né? Crédito para isso. Você falou que não, você falou que não comeria nenhum hambúrguer, né, de grilo, né, Wagner? Não estou ouvindo, Fábio. Só tá bem longe a sua voz. Sei lá, que eu estou no carro aqui, eu estou dirigindo. Mas aqui o Wagner falou que ele não comeria nenhum hambúrguer de grilo, nenhum hambúrguer à base de planta, né? O que a gente tem que pensar como empresário é o que a nova geração de consumidor vai consumir. A gente pode não consumir, mas eles... meu filho, meu neto, eles vão vir com uma cabeça já, com a sustentabilidade já embutida. Ou seja, eles vão pensar, para que eu vou comer um hambúrguer que o boizinho vai sofrer, se eu posso comer um hambúrguer de planta, à base de planta, base plant, que tem o mesmo sabor e que não afeta nada os animais. Aí tem outras questões, tem toda a questão de gases que a pecuária produz, né? Então, assim, tem uma série de fatores
que a gente pode ser que esteja um pouco mais acostumado com o nosso modus operandi, mas a geração futura, o novo consumidor, ele não vai aceitar. Então, acho que é isso que as indústrias têm que se atentar no futuro. Eu concordo com isso que você falou. No caso dos países nórdicos, nós temos que considerar outros fatores. Eles precisam importar tudo, né? Se for carne. Então, tem um motivo para o mercado interno dar mais valor para o produto fabricado lá. E isso eles sabem fazer muito bem. Né? A visão do consumidor, e na embalagem vem, olha, isso aqui não tem consumo de água na produção, etc. e tal, isso tem um peso danado de importante. Então, a diferença, respondendo, no caso, ao Arnaldo no início, é porque que lá isso tem importância. Os carros elétricos é uma discussão complicada no Brasil, porque nós temos impostos para carro elétrico que é maior do que para o carro tradicional. E aí, porque a gente não sabe direito, aparentemente é que nós não temos como, se nós não temos energia elétrica. Outro dia eu estava numa reunião, acabou a luz aqui em casa e eu fiquei a ver navios. Né? Então, se nós não temos luz elétrica para ligar o Skype, participar de uma reunião, o Meet, e ainda eu tenho que carregar automóvel, isso daí é um problema. Tá? Então, o que a Tesla está fazendo nos Estados Unidos? Ela vende telha, quer dizer, qual é o negócio da Tesla? É fabricar carro? Não. É transporte moderno. Então, o que ela faz? Olha, você compre a nossa telha, instale na sua casa e você carrega com energia solar o seu carro na garagem. Então, ela entrega uma solução de transporte, que é muito maior, e que o Brasil não tem esse cenário de competência. Inclusive, os japoneses têm 60, 70 modelos de carros elétricos diferentes, também porque o custo da energia, a energia deles não é limpa. A energia deles é suja, é usina nuclear. Então, a coisa lá é complicada. Como nós temos muita energia limpa aqui, o carro elétrico ainda não tem esta força que um dia poderá ter. Mas os caras estão fazendo cidade, né? Lá. Não tem pressão. Não é? Ela está naquele ponto 2 lá, né, Wagner? Exatamente. Está no ponto 2 lá. É isso aí. É isso aí. Me permite, eu acho que a gente deveria voltar na eletricidade, onde nós temos a maior capacidade de realmente fazer economia de energia e limpar o país de muita coisa, como agora não temos energia. Nós não temos energia porque nós temos as nossas fábricas seriam capazes de não ter resolvido essa crise energética. Bastava nós trabalharmos com iluminação correta, tá? Com rendimento correto, instalar em todos os lugares que tem essas luminárias de baixo rendimento, tá? Ainda tem sódio, mercúrio e outras porcarias no mercado, e fora LED de péssima qualidade. Se nós trabalhássemos no nosso produto, nós poderíamos trazer a maior contribuição que o governo teria. Isso quer dizer, se nós não pagássemos imposto nenhum para o governo, nosso produto, ele ganharia muito dinheiro, porque a usina custa muito caro. A produção, a necessidade de ter e o dinheiro que ele precisa. Ele não precisaria de dinheiro para fazer conservação. Bastaria só facilitar e não complicar a nossa vida e não facilitar essa importação de porcaria que tem no mercado, e nós teríamos uma redução que é fácil, talvez o Isaac estando aí, ele pode dar números de 30%, 40% de economia de energia na parte de residência, comércio, indústria. Então, nós estamos pessimamente usando a nossa própria energia e nós temos tudo para ajudar o Brasil a melhorar na parte energética. Seria a maior vantagem que nós poderíamos fazer. Bastaria simplesmente nós termos alguns, não direitos, não precisamos de favor, nós precisamos
ele não complique nossa vida só. Que não atrapalhe. Ele não atrapalha. Se ele não atrapalhasse, tá, e facilitasse, em vez de fazer o que ele está. Vocês falam de carro que paga pouco, eu acho que ele acha que ele paga muito, eu acho que ele paga pouco, porque ele tem muito benefício que nós não temos, os carros hoje. Tá? As fábricas de carro têm muito benefício no Brasil, por isso que tem muita fábrica no Brasil. Entendeu? Se eles tivessem dado pouco dessa, em vez de dar no carro, desse para a indústria de iluminação, quer dizer, não para nós, para o nosso cliente, porque nós não ganhamos nada com isso, tem que passar o preço para o cliente, é o cliente que paga o imposto. A indústria não paga nada. Nós não pagamos imposto, quem paga é quem compra a nossa mercadoria. É isso que tem que pôr na cabeça das pessoas. Entendeu? A Ford foi embora por falta de renovação da isenção de impostos. Exatamente. Então, nós temos de beneficiar, é nosso cliente, é ele que precisa disso. Nós saímos dessa pirâmide nossa, que nós estamos aqui em cima, e chegar lá no povo e der os melhores produtos para ele e pôr na casa dele. Entendeu? Nós precisamos, em vez de ir na automobilística, financiar casa. E nós temos barro, temos tijolo, temos telha, temos madeira, fazer casa. E os caras não têm casa. Entendeu? Então, nós temos que mudar essa mentalidade. E não pensar no que os outros fazem. Nós podemos fazer tudo aqui, não precisamos dos outros. Tem tudo aqui, não precisa importar. Logicamente, nós não temos tecnologia do LED, outras coisas nós temos que importar, e vamos continuar importando. Nós já perdemos essa carruagem há muito tempo atrás. Tá? Mas nós temos de trabalhar nesse sentido de usar o nosso produto para o bem do país e o nosso bem da sustentabilidade, né? Que tanto se fala, mas se pouco faz aqui. Né? E também, dentro das nossas próprias firmas, fazer produtos sustentáveis, quer dizer, tratar da água, pegar tudo que nós não usamos, reciclar todo esse produto que nós não usamos corretamente e para auxiliar, aí sim nós estaremos auxiliando e trazendo benefício bom. Eu acho que a gente deveria trabalhar nesse sentido. Essa é a minha ideia. Eu queria completar uma coisa que o Wagner falou, que me ocorreu, que as pessoas que com mais idade lembram quanto custava uma calculadora, né? Quando a gente entrou na faculdade, eu me lembro que no primeiro ano eu não consegui comprar calculadora. Eu tive que esperar um ano para juntar dinheiro para comprar a calculadora. Né? Aí, em meados dos anos 70, veio a crise energética, e quando o Instituto de Engenharia começou a conversar que estavam pensando em fazer automóvel que seria movido a álcool de cana-de-açúcar, todos nós rimos. Essa que é a verdade. Nós demos risada. Nós vamos fazer agora carro movido a álcool, para com isso. Tinha brincadeira de cachaça, etc. e tal. Se naquele momento o Brasil não tivesse, se os engenheiros não tivessem desenvolvido aquilo, nós estaríamos numa situação muito pior hoje em dia, na questão de emissão de CO2, na questão também de captura porque a cana-de-açúcar, né, ela, além dela capturar a fumaça todas e todas os produtos químicos ali que são soltados no ar, nós temos um outro detalhe importante, né? Eu tenho um consumo menor de combustível de petróleo, porque ele está misturado. Então, eu gasto muito menos com prospecção. A Petrobras gasta muito menos tirando os desvios, né? Gasta muito menos com isto. Então, aquilo que foi feito nos anos 70, que era uma brincadeira, uma gozação, nós temos que acender uma vela para esses caras e falar muito obrigado. E aí tem o desafio, agora, olhando daqui para frente, porque nós estamos numa outra crise energética de novo. Quer dizer, se o Brasil crescer 3% na economia, não tem energia elétrica. E nós não vamos construir nenhuma usina hidrelétrica mais. Nós não vamos. Então, nós estamos na dependência da mudança dramática da matriz, até porque nós temos hoje em dia, acho que vamos chegar a uns 3% de energia solar
na matriz, no final do ano, uns 8 a 9% de eólico, ou seja, vamos passar um pouquinho de 10%, né? E o resto, basicamente, tirando um pouquinho das térmicas, né, que elas entram quando tem problemas de fornecimento de energia, e um pouquinho também da energia nuclear, mas sobra 75% de energia da água. E nós não vamos mais produzir isso. Então, nós estamos num dilema aqui. Uma cidade como São Paulo vai ter blackout. E pior, a gente tem que, se Deus quiser, porque a economia cresceu, né? Quer dizer, eu tenho que torcer para que a economia cresça, para que depois a gente saia atrás da solução. Então, agora nós temos que começar a pensar nesse cenário, como que nós vamos nos virar naquilo que está por vir em um ano. É verdade. Ô, Roberto, deixa eu só reforçar aqui a questão do sorteio e a gente já partir para o encerramento, porque deu 1 hora agora já de evento e algumas pessoas já começaram a sair, senão a gente vai perder esse fio aí. Então, quem tiver, né, a empresa que tiver um consumo acima de R$25 mil por mês de energia elétrica, me mande por e-mail ou pelo WhatsApp até amanhã uma conta recente para a gente poder fazer aí o sorteio dessa consultoria de potencial redução de consumo, tá bom? Então, por favor, me mandem até amanhã para a gente dar sequência. Vamos enviar para vocês um formulário de avaliação, gosto sempre de reforçar a importância de vocês responderem, porque é eles que nos orientam os nossos esforços, temas e melhorias para a gente poder continuar atendendo os interesses da indústria brasileira de iluminação e nossos associados de forma geral como um todo, tá? E caso tenha alguma pergunta ou comentário que não foi feito, vocês poderão fazer nesse formulário que a gente vai encaminhar para o Roberto. E gostaríamos de convidar os associados presentes para permanecerem na sala, ou melhor, na reunião, né? O virtual ainda é difícil falar, para a reunião geral da Abilux do Comitê de Marketing, do mês de agosto, que acontecerá agora. Tá bom? Agradeço aí mais uma vez a todos, Roberto pela palestra, o Wagner pela indicação, e vamos mantendo contato, e fica aí o desafio, né, para todos. O que fazemos aí na nossa vida profissional e pessoal para o bem do meio ambiente, para a sustentabilidade aí, ambiental em primeiro lugar, depois econômica, social e por aí vai. É um assunto que a gente poderia ficar horas e horas falando. Eu só queria falar um minutinho, só queria parabenizar